Salve aí, corredores, salve corredoras! Bem-vindos a mais um quadro sobre nutrição, alimentação, suplementação, sempre com a presença ilustre da minha amiga Luciana Polini. Tudo bom, Luciana Polini? Tudo bom, Gustavo Maia? Salve, corredoras e corredores! Ó, esse tema de hoje é muito massa, velho, porque muita gente manda essa pergunta. Corri 10, corri 21, tô pensando na maratona. O que vai mudar na minha... Tudo vai mudar na sua vida. Tudo vai mudar na sua vida. Você não tem mais vida social, você não sai mais com seus amigos para tomar uma, você vai ter que acordar de sábado de manhã para fazer longo de 30 km. Mas não é só isso que muda na sua vida. Você tem que mudar a sua perspectiva em relação à nutrição, à alimentação. Por quê? O teu corpo vai ser exigido de uma forma totalmente diferente do que você está acostumado hoje. E esse vídeo de hoje é justamente para te dizer como se adaptar a essa nova realidade de futuro maratonista. Certo, Luciana Polini? Muito boa a introdução, certíssimo, Gustavo. E você sabe que assim, é exatamente isso, porque eu recebo muito no consultório o pessoal que, agora meus treinos vão passar de 20 quilômetros, agora eu preciso de uma nutricionista. E até então, a galera não procura, né? Muito é um menos. erro. Mas é um certeza, erro. Você é um erro. Você tem que ir do começo, velho. Com certeza. Do começo. Com certeza. Quanto antes buscar, melhor, né? Porque o nosso corpo, assim, existem muitas adaptações aí que a gente precisa fazer para entregar, para fazer bem essa prova, para performar, se esse é o seu objetivo. A gente precisa de pelo menos 6 semanas. Então, por exemplo, a alimentação que você vai fazer no teu pré-treino. O ideal é que você tenha 6 semanas aí para realmente, isso é estudo. Se acostumar, né? O nosso corpo precisa disso. O que você vai consumir durante o teu treino, toda essa adaptação. O ideal é que é o mínimo, são 6 semanas. Mesmo nas distâncias mais curtas. Mesmo nas distâncias mais curtas, sem dúvida nenhuma. Mas já que você não fez isso, você já está aqui saindo da meia para maratona, Exato. Então agora sim, agora você foi na nutricionista, então tá. Se você não foi, vá. Se você mesmo assim não for, ouve a nutricionista aqui. E uma questão que eu acho que é para corredor e maratonista, uma das maiores preocupações é o peso. Uhum. Muita gente chega nessa fase, ainda está brigando sempre com a balança, ainda tem um receio com relação ao consumo de carboidrato, porque está sempre nessa, né? E a gente, por mais que a gente tenha aí um movimento da galera do low carb, movimento, né, de se consumir pouco carboidrato, é consenso. Quando a gente fala em performance, endurance, em exercícios de longa duração, o carboidrato é fundamental, é o principal substrato energético para esse esporte. Pode ser que você seja low carb e que isso não sirva para você, mas se você pegar num universo de 100 pessoas, né, a grande maioria vai usar o carboidrato como fonte de energia para fazer endurance de longa duração. Exatamente. E a questão com relação ao carboidrato, e isso é uma conta, esse número acho que eu nunca passei aqui, mas quando a gente fala em consumo de carboidrato ao longo do dia, o ideal é que fique no mínimo 5 gramas de carboidrato por quilo por dia. Certo. Então, até 10 gramas, né? E aí, quanto maior a gente é o nível de performance, quanto maior vai ser a sua necessidade de carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato é aquele substrato que vai te dar energia rápida. Certo. Então, quanto mais rápido, mais intenso for a sua prova, o seu ritmo, maior a tua necessidade de carboidrato. E tudo isso precisa ser treinado. Lu, mas aí vamos lá, vamos deixar isso em termos práticos para o cara que está assistindo. Eu tô aqui fazendo meia maratona, faço uma meia maratona média, aí vai 2 horas e pouquinho, 2 horas e 10, 2 horas e 15, para a grande maioria das pessoas, se for pegar. Eu tô fazendo, eu tô tomando 3 sachês, às vezes 4 sachês de gel, durante a prova. Quando eu faço um treino de 16K, tomo 2 sachês de gel, ou tomo pré-treino antes, e aí vou, e whey depois. O que muda nessa absorção de carboidrato para o cara que vai para mudar de distância? Isso
Existe uma mudança prática que ele tem que se preocupar? Porque o que acontece? Acima de 2 horas, né? Acima de que seja 2 horas e meia, aumenta a necessidade de carboidrato por hora. Então, quando o habitual, que é o que você falou, é tomar em torno aí de 40 gramas de carboidrato, né, durante uma meia. São ideal, 2 sachês de gel. Exato. O ideal para uma maratona é passar para 60 gramas pelo menos, se você quiser realmente, porque o que acontece? O carboidrato, ele melhora a tua percepção de esforço, você tem um rendimento é outro, e outra... 60 gramas na meia, você está dizendo? Não, 60 gramas durante a maratona. Quem faz meia maratona é raríssimo conseguir consumir 60 gramas de carboidrato por hora. Raríssimo. É 60 por hora, você está falando? Hora, isso. por hora. Tá bom. Raro. Então, se eu for fazer uma maratona em 4 horas, que é uma média, 4 horas e meia, a gente seria 60 gramas por hora, então a gente teria 240 gramas, que na verdade dá 12 sachês de gel. Bastante. Ou carboidrato. Ou carboidrato líquido. E aí entra cada vez mais assim a orientação do consumo de carboidrato em pó para conseguir dar conta de consumir essa quantidade de carboidrato. Certo. Né? Mas a questão é que assim, é muito raro quem faz isso. E isso precisa ser treinado. E se você vem de uma alimentação que é mais low carb, nós temos receptores dentro, né, no nosso sistema digestivo. Se você tem uma alimentação que come pouco carboidrato, a sua capacidade de absorção é muito baixa. E se você resolve aumentar o consumo de carboidrato só durante o treino ou só durante a prova, vai dar ruim. Sim. Que é o que a gente vê muito, né? A pessoa fica com, né, estufamento, diarreia, enjoo e tudo mais. E se você pensar num movimento híbrido aí, vou aumentar o consumo de carboidrato de alimento mesmo, que eu faço. Exatamente. No dia anterior aos meus treinos, né? Ou antes do treino. Sim. E aumentando aos poucos a ingestão do carboidrato em gel ou em pó, etc. Exatamente. Então, e aí com relação à alimentação, o que é o importante, né? Porque aí tem a preocupação com relação ao consumo de carboidrato. A alimentação distante do treino, a gente fala em carboidratos complexos, que é batata, cereais integrais, todas as frutas, alimentos que têm fibras, os legumes que têm mais carboidrato, beterraba, cenoura, as batatas. Então, essa base da alimentação é fundamental. Então, precisa consumir esses alimentos. Para deixar os alimentos aí que têm um carboidrato mais simples, de repente, mel, geleia, um pão branco, um suco ou os suplementos, fontes de carboidrato mesmo, próximo do seu treino. Próximo do treino ou da prova. Exatamente. Isso vai fazer com que previna a lesão, que é muito comum, falta uma dieta com baixo consumo de carboidrato relacionado com o aumento de lesões de todos os tipos. Baixa de imunidade, muito comum, chega no final da planilha, o pessoal fica doente. Isso é muito comum mesmo. Isso está também relacionado com consumo inadequado de carboidrato durante o treino e ao longo do dia. E performance, né? Então, é muito importante que esse treinamento e esse consumo aumentado de carboidrato aconteça ao longo do seu dia e durante os seus treinos. E não só durante a prova. Então você resolve que você vai performar e que você vai consumir muito carboidrato na prova. Não vai fazer isso. Tem que ter É a pior coisa que você pode fazer. Existe a questão também, eu não quero levar garrafinha. Maratonista é diferente, né, de uma corrida aí de montanha, que todo mundo tá lá com sua garrafa. Tem muitos que não vão levar nada. Cuidado e procura se informar o que vai ser servido durante a prova. Quais são os pontos de hidratação? Quantos pontos serão? Porque um dos pontos mais importantes, além do carboidrato, é a hidratação. A maioria, assim, é muito comum o corredor chegar na prova desidratado. Então, 2 pontos de atenção, consumo de carboidrato e a hidratação.
Então, o que eu gosto de orientar? Na largada, então, por exemplo, eu não vou levar o meu intratreino, leva uma garrafa descartável, a gente leva na largada, vai tomando, descarta. Mas pelo menos você já hidratou. Por exemplo, o In Action, ele já está com sódio, com todos os eletrólitos, você já tomou uma base de carboidrato para começar a prova com energia. Primeira hora hidratou. Você já está, né? Primeira Exatamente. hora você já está garantido. Tá bem garantido. Né? Então, ter essa estratégia de na largada e fazer isso, testar nos seus treinos também, é muito interessante. Sim. Por quê? Hidratação e assim, se você fica só na água, então entra aquele, né, que também é comum a hiponatremia, tem que consumir os eletrólitos junto com a água. Né? A gente vê provas, né, que ficou muito calor, aquela que é super tradicional lá de Boston, né, que muita gente passou mal por conta de só tomar água e não repor os eletrólitos adequadamente, então a hidratação fica totalmente prejudicada. Então existem pontos aí, tanto para entrar, para o que você fazer antes do seu treino longo, antes da tua prova. Carboidrato e a hidratação é fundamental. Existe até uma estratégia de fazer uma hiperidratação no dia anterior à prova, de misturar 1 litro de água com 3 gramas de sal. E toma. E normalmente são de manhã as provas, né? Então, acordou, pelo menos 2 copos de água, sempre a hidratação é fundamental. Então, ter e procurar entender o que vai ser servido na prova de suplementação, porque você precisa estar adaptado ao que você vai fazer durante a prova, tanto na refeição antes da prova. Então, né, uma outra opção, que o R-Action, que é uma refeição que você vai viajar, vai fazer a prova fora, precisa saber o que você vai comer. Claro. Porque esse é um grande problema, né? Você faz tudo direitinho durante os seus treinos, chega no dia da prova, você está em outro país, você está em outro lugar, você come o que você não está acostumado, você perde a prova. Outra coisa que é importante, cara, prova de maratona normalmente tem um ponto de entrega de gel. E eu vejo isso em todas as maratonas. O cara vai, ele pega 2, 3 sachês daquele gel, que não é o gel que ele está acostumado a usar, e pum, e manda para dentro e não está habituado, é outra forma, tem que usar o gel que você está acostumado. Tá? E outra coisa, antes da gente terminar esse vídeo, que é muito importante, que eu sei que todo mundo que assistiu esse vídeo está pensando isso. Puta, mas eu vou aumentar o meu consumo de carboidrato, eu vou comer mais carboidrato, não sei o que, eu vou ganhar peso. Não vai, amigão. Você não está entendendo. Treino de 30K, treino de tiro de 12 tiro de 1000, sabe? Você só vai perder, mesmo aumentando o consumo de carboidrato. Então não tem essa preocupação, porque essa preocupação é muito comum, principalmente para o cara que chegou na meia agora, né? E normalmente esse processo para meia, né, e que ele ganha mais velocidade também, até ele pensar em ir para maratona é porque a meia já saturou. Sim. Então se a meia saturou é porque ele chegou na meia bem. Se ele chegou na meia bem, ele perdeu peso, ele tá sentindo com vontade demais, né? Então normalmente esse cara já chegou num ponto bom da corrida dele. Ai, puta, vou comer mais, vou engordar, vai nada, esquece. E na verdade, o que acontece? Não vai engordar se você consumir o carboidrato no momento certo. Porque o que acontece? Se você não consumir a quantidade de energia, carboidrato, durante o seu treino, você vai ter muita fome depois, no horário errado. E aí você vai comer o que não precisa, porque você não comeu na hora certa. Porque o corpo vai pedir, porque o gasto energético é muito maior do que você está habituado. Então, se você não concentrar o consumo adequado de carboidrato no momento que você realmente está precisando, a fome vai vir depois. Aí você ataca é o que complicado. não deve. Exatamente. Né? Então, são pontos aí e presta atenção, treina a refeição que você vai fazer antes da prova, tem que ser a refeição que você vai fazer do seu longão. Sim. Não faça nada diferente, não experimente nada novo na prova, nem próximo da prova. Viajou, cuidado onde você vai comer, o que você vai comer no dia anterior, nos dias anteriores. Isso
é fundamental e é definidor para que você tenha sucesso na prova. Igual nós, né, em Chicago, Five Guys, antes da prova. Não leva o Gustavo em consideração. Boa, gente. Ficou claro? Deixa seu comentário aqui, deixa sua pergunta se você tiver. Você está mudando de fase de meia para maratona? É o seu caso? Eu quero saber de você. Você tem medo de consumir, de mudar esse consumo de carboidrato? Acostumar o seu corpo a esse aumento é muito importante. Lembrando que este quadro aqui tem o apoio de Houseway. Aqui embaixo no link na descrição tem todos os produtos da Houseway. Você pode comprar com 10% de desconto. Basta usar o cupom FôLEGO, tudo minúsculo, sem acento. E na semana que vem falaremos sobre o nosso relógio biológico. É isso aí. É isso aí, né? E a crononutrição. Crononutrição. Já vou falar? Então, sábado que vem. Obrigado, Luciana. Obrigada, Gustavo Maia. Tchau.